Estamos no 6º episódio do Essência do Negócio Podcast. Estou muito feliz, quero convidar vocês para mais um episódio, assim, incrível, esclarecedor, cheio de insights, onde vocês vão aprender hoje. Nós vamos falar sobre liderança e vendas. Esse tema, gente, todo mundo precisa. Então, fique ligadinho e acompanhe aqui conosco. Hoje, então, eu recebo a Carolina Lajarim de Oliveira Devec, ela que é gerente operacional do Grupo Proeste, daqui de Avaré e também da cidade de Piraju. Obrigada, Carol, por estar aqui. Muito obrigada por compartilhar aqui um pouquinho da sua história, né, ter esse tempo disponível para nós. Quero agradecer muito a sua presença. José, eu que agradeço o convite. Falei que isso aqui é uma sementinha boa e 6º episódio, já acompanhei, já assisti. E como é bom a gente compartilhar coisas boas, né? Um tiquinho que a gente compartilha, a gente já acende a luz do outro, né? E eu tô muito feliz de estar aqui hoje e poder passar um pouquinho da minha história, da minha gestão, como mãe, mulher, líder, sim, funcionária e tudo. Isso é muito bom, Carol. A gente precisa, né? Entender um pouquinho da nossa história, da nossa cidade, dos nossos profissionais daqui, né? Então, o nosso objetivo aqui do Essência do Negócio é trazer realmente vocês aqui para conversar. Então, vamos começar, Carol, falando um pouquinho da sua trajetória, de como que você iniciou aí na sua vida profissional. Você já começou trabalhando nesse segmento, né, de automóveis? Não, o que você estudou? Você fez, né, uma faculdade? Qual curso que você fez? Então, conta um pouquinho pra gente esse seu início, como que foi? Ô, Josi, eu desde que eu me conheço, assim, menina, eu era apaixonada, sou ainda, em ser vendedora, você acredita? Eu sempre olhava uma pessoa vendendo, isso desde menina. Eu falava, eu quero ser vendedora. Então, eu por 1000 vezes optei em ser vendedora e desde pequena, a minha mãe é do comércio, sempre vendendo, a gente morou, eu nasci numa fazenda, fui criada até 7 anos na fazenda e minha mãe vendia no seu carro roupa, sempre teve brechó, sempre acompanhei ela no comércio, depois viemos para a cidade, ela abriu uma loja. E eu ficava na loja com 9 anos de idade ali, e as pessoas falavam, nossa Maria, essa menina tem jeito para vendas, e eu ficava toda pomposa, porque eu falava, eu quero ser vendedora. Ali eu comecei minha trajetória, junto com a minha mãe, ajudando minha mãe, na escola, fazendo pulseirinha para vender, de miçanga, vendendo catálogo de Avon, sim, de Natura, desde pequena. Com 16 anos... eu na loja da minha mãe, eu via que um senhor adentrava uma porta de um corredorzinho, certo, ali na rua Pernambuco, e eu só ficava olhando, eu falava, nossa, o que tem atrás dessa porta, né? Aí ele entrava, um dia eu criei coragem, falei, vou lá falar com o seu Rubens. Seu Rubens, o que você tem aí? Porque eu via que tinha um espacinho, né? Aí ele falava, é meu escritório, eu sou advogada, é meu escritório no fundo. Eu falei, o senhor não aluga esse pedacinho aqui pra mim? Ele olhou e falou assim, mas você é uma menina de 15 anos, como que eu vou alugar pra você? Eu falei, não, meu pai vem falar com o senhor, meu pai era vivo. E minha mãe, aí começou a minha trajetória de dona, né, de esse olhar de dono, de estar começando isso no ano de 1999. Com 15 anos? Com 15 anos para 16 anos, aí eu já comecei a olhar para esse negócio. Aí ali, sabe o que eu fiz? Eu tinha R$500, naquela época era uma fortuna guardada, de venda de catálogo, e eu falei, não, vou abrir. Eu lembro que tinha uma loja, que era Trecos, que estava fechando e estava vendendo os móveis, meu pai foi lá, comprou, e eu abri. Ô, Josi, naquele momento eu abri, meu pai me emancipou, naquela questão, a gente foi abrir, me incentivou, né? Minha mãe, e na primeira semana eu vendi tudo, e eu fui para 25 de março, corajosa, sempre, uma menina de 15 anos, aí eu fui e fiz a primeira compra com esse valor, e na primeira semana eu já vendi tudo. O comércio em Avaré era pequeno em relação a bijuterias, né? Não tinha muitas lojas, aí ali eu comecei minha trajetória. Comecei a estudar à noite, ficava na loja
E ali no primeiro ano, no primeiro Natal, eu lembro que para 17 anos, eu já comprei minha bis, minha motinha. Olha, Comprei, nossa, sim. ali eu trabalhei. No segundo ano do meu Natal, eu comprei o terreno que hoje é minha casa. Olha. Já. Aí desde então, Josi, eu nunca mais parei, né? A minha loja perdurou ali por muitos anos. No ano, é assim, eu acho que o mercado, se você não cresce, você é consumido pelo mercado. Essa é uma questão. E no ano de 2009, começou a chegar na cidade várias lojas de bijuteria grandes. Grandes. Matrizes. Entendi. E eu, nesse período, eu também fiquei grávida. Uma menina de 18 para 19 anos. Eu tive que aprender a ser mãe ali, empreendedora, sendo mãe. E eu também me afastei um pouquinho da loja. Aí deixei um pouquinho na gestão de outras pessoas. Sim. E eu comecei a enfrentar muita dificuldade no ano de 2009 na gestão da loja. Veio várias lojas grandes, começou a vir as empresas de fora, Pink Biju. Sim. Foi nesse momento que eu falei assim, olha... Passei uma situação muito difícil, gente. Situação difícil todo mundo passa, né? É uma Às fase... vezes as pessoas não imaginam. Não imagina, mas Mas a gente passa a situação difícil. E é nesse momento que você amadurece. É. Não tem como você pular de fase, né? A fase a gente vive. É igual videogame. E cada vez ficando mais difícil. Nunca fica mais fácil. Sempre vai ficando mais difícil. E nesse momento eu passei uma situação muito difícil financeira, de estrutura, e eu resolvi, nesse momento eu falei assim, olha, eu sou uma vendedora, né, eu não tô conseguindo tirar o meu sustento só da loja, então o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma outra oportunidade. Foi onde eu fui até a Chevrolet. Eu conhecia uma pessoa lá da Chevrolet somente, nunca me imaginei vendendo carro, tá? Porque eu era da bijuteria, meu sonho era ter loja, acessório. E eu cheguei lá para refinanciar meu Celta que eu tinha na época. Era uma situação assim. Aí você foi... E com a sua filha já nascida, não? Já. A Rebeca nasceu no ano de 2002. Hoje ela tem 23 anos. Uma linda também. Em 2002. Eu fui mãe com 19 anos. Uhum. Né? Aí eu tomei essa decisão. E quando eu entrei na concessionária, na Proeste, parece que foi assim um estralo, Josi. Eu acho que ali naquele momento eu não imaginava o que Deus tinha para minha vida, né? Porque eu entrei ali, porque as portas se abrem no momento mais difícil que você está passando. Não se preocupe, que é no momento mais difícil que vai abrir a porta da saída e a virada de chave da sua vida. E ali naquele momento, eu entrei na Proeste não, eu vou pedir um emprego aqui. Eu tinha ido para refinanciar o carro, porque eu tava com 3 parcelas atrasadas. Mas refinanciar como? Você não tinha nem nome mais. Você imagine. Sim. Aí mas eu cheguei, falou, vou lá. Aí eu cheguei lá, falei com o Chico, falei, Chico, será que não tem uma vaga de vendedor aqui? Aí ele falou assim, Carol, não tem, porque tinha acabado de mudar pro prédio novo, a Proeste, né? A Proeste, ela tava no prédio antigo, sim. E no ano de 2010, a construção nova ficou pronta. Ele falou, não, começou. Aí eu falei, mas quem é seu gerente? Aí ele falou, ele tá ali naquela sala. E eu, muito ousada, e eu tava com o Rodrigo, que até então era meu namorado, hoje meu marido, e entrei na sala. Ele falou, você vai? Eu falei, vou. Aí naquele momento eu cheguei e falei assim, Nilton, tudo bem? Sou Carol, tenho uma loja aqui na cidade, não sei vender carro, não sei nada sobre carro, dirijo só meu Celta, mas eu tenho força de vontade e eu preciso muito trabalhar. E eu não preciso nem do fixo, eu preciso de uma comissão. Você vai me pagar se eu vender pra você? Você me dá uma oportunidade? Aí ele falou, a gente não tá tendo vaga, Carol, mas você conhece muita gente? Eu falei, conheço, eu sou do comércio, nasci, minha mãe a vida inteira teve loja, minha mãe a vida inteira teve... Eu tô com a minha loja, já fazia 10 anos que eu tinha loja nesse momento. Nossa. Já era. Aí ele parou, por 3 minutos ele olhou pra mim, ele pensou. E ali também eu acho que foi direcionamento de Deus naquele momento na mente dele. E ele falou, é o seguinte, eu lembro que era feriado, 15 de novembro, ele falou assim, depois do feriado você pode vir, você pode começar. E eu saí da sala meio assim, falei, meu Deus, o que eu vou fazer com a loja, com minha filha, com toda a situação? Porque quando você é empresário,
você tem o comprometimento, mas você não tem o comprometimento com outra pessoa, né? Com o horário de almoço, né? Sim. E como eu ali naquele momento eu não tinha ainda trabalhado para alguém, a não ser para minha mãe na minha própria loja, eu falei, agora vai ser a hora de eu estar do outro lado da mesa, Sim. né? E aí cheguei na mesa e falei assim, Rodrigo, deu certo, ele mandou eu começar. E todo mundo, minha mãe, como você vai começar? Eu falei, mãe, eu vou. É uma oportunidade, eu vou tentar. Eu preciso sair dessa situação que eu estou, né? Que era a situação com dívidas, a loja, o movimento caindo, eu sem chance para investir, porque chega no momento que se você não cresce, você não ousa fazer um investimento estrutural, investimento de mercadoria, o mercado ele te engole nesse momento, né? Aí eu fui. Aí, Josi, olha pra você ver como é que nada é fácil. A tendência é mudar de vida, passando as fases vai ficando mais difícil. Levei a Rebeca correndo na minha mãe. Minha mãe, Carol, você vai mesmo? Eu falei, vou. Era 15 para as 8. Josi, eu descendo a rua ali do Cristo da minha mãe, o Celta, vem uma moto e bate no Celta, o primeiro dia de trabalho. Gente, eu falei, meu Deus, primeiro dia de trabalho, eu vou chegar atrasada, com esse carro batido. Minha mãe correu lá e falou, Carol, é um sinal, minha mãe falou. É um sinal pra você não ir. Eu falei, mãe, pois eu acho que é um sinal pra mim ir. Eu acho que é um sinal pra mim ir. Porque as coisas quando fica difícil, é pra você ir. Não acho que a dificuldade, às vezes a gente, não foi uma premonição, é pra dificultar, porque era pra tirar o que hoje eu tenho. Olha, se eu tivesse desistido naquele momento, eu não viveria o que hoje eu estou vivendo, essa fase. Fui trabalhar. E ali começou minha jornada de carro, cheguei lá, onde a minha mesa, não tinha nem mesa, né? Falei, eu preciso me destacar aqui. Naquele momento, eu falei assim, eu vou fazer como se eu fosse dona disso daqui. Olha... Eu entrei ali, eu falei, eu vou ser... Na minha mente, eu falei, eu vou fazer tudo o que eu gostaria que fizessem pra mim na minha loja. Eu vou ser a Carol que eu queria ter pra mim. Certo. E ali, naquele momento, eu comecei meu trabalho de vender carro. Não tive um aprendizado, ninguém nunca me ensinou. E foi a força de vontade, eu acho que o desejo de fazer dar certo. Josi, eu sempre falo que não importa onde você tá, seja excelente. Seja excelente. Se for para você varrer uma calçada, seja a que melhor varre a calçada. Sim. Se for para você, não importa a sua profissão, exerça o seu melhor, a excelência. Não seja a média, né? Um médio. Sim. Né? Seja o excelente. E aí por isso que você se destacou, sempre. Eu creio que nesse momento aí, eu tinha motivos, né? Motivação. Certo. É o motivo e a ação. Eu tinha motivos para mudar minha vida. Eu precisava. A Rebeca precisava de mim. Escola atrasada, meu carro, minha situação financeira. Então, a gente precisa ter motivos, né? É o motivo que nos incentiva, né? A gente não faz por nós, a gente faz pelos outros. Quando eu ganho, quem ganha comigo? Quando eu venço, quem vence comigo? Então, eu tinha que vencer. Tinha muita gente que esperava que eu vencesse naquele momento. E eu enfrentei muita dificuldade, viu? Porque quando você começa a fazer seu melhor, você incomoda quem não faz o melhor. Você começa a incomodar as pessoas, né? E você só tá tentando fazer seu melhor, você tá só sendo excelente, né? E quando você mostra que é capaz, a pessoa que não faz não quer que você mostre, né? Porque se eu faço, ele pode fazer. Só que a zona de conforto faz a pessoa não fazer. Não querer. Não querer mudar. Aí... eu performei já no primeiro mês, uma mesa bem no fundo mesmo, porque foi a que tinha, porque ele tava dando uma oportunidade sem ter vaga. Não precisava. Eu acho que ele pagou pra ver também, né, meu gerente, que hoje eu devo bastante coisa ao Nilton, aprendi muito com o Chico, tem pessoas que marcam a vida da gente, e não porque nunca nos chamaram atenção, mas porque tiveram paciência de nos ensinar. E eu aprendi muito ali naquele momento, por várias vezes, Josi, durante acho que uns 2 meses, eu entrava no banheiro da Proeste e falava, não, eu não quero mais. E o Chico falava assim pra mim, né, tinha pessoas que motivam a gente, não, Carol, você precisa,
Você não vai desistir. Eu falava, meu Deus, mas é muito, por muitos momentos. Cada mês ficava mais difícil a gente se manter. É assim, ó, o tempo vai passando, é como uma pirâmide, o espaço vai ficando menor. Sim. A respiração vai ficando mais curta, né? E naquele momento, eu por vezes eu falava, não, eu vou continuar. E eu amei, Josi, eu vi uma oportunidade imensa no ramo automobilístico. O ano de 2010 era uma mudança não tanto tecnológica, mas a Chevrolet ela vinha com um nicho de carros que estavam, o upgrade ia acontecer, porque tinha a S10 antiga e ia vir um modelo novo. Tinha o Celta, o Classic, o Corsa Hatch, o Corsa Sedan, e eles iam fazer um upgrade pro Cobalt, pro Agile, e isso aconteceu em 2012 para 2013. Então a Chevrolet manteve a sua liderança ali, então foi um boom de vendas. Quem era meu gerente, quem me acompanhou, eu cheguei a vender 37 carros num único mês. Poxa. Eu vendi 37 carros num único mês. Dá mais do que um carro por dia. Sim. Que você vê sim. bem, né? E eu jamais, olha, Josi, se eu quiser, para dar um conselho, né? Um conselho aqui para as pessoas. Hoje, se você não for vendedor, você não consegue nem ser um bom advogado, nem um médico. Independente da área, se você não conseguir se vender, você não vai dar certo. Você precisa se vender. Você precisa se posicionar. Você precisa saber vender o seu negócio, a sua ação, o seu trabalho, o que você é, a sua imagem, né? A gente 90% é a imagem da gente, 10% que a gente fala, né? Sim. E as pessoas precisam ver você diferente. Qual que é o seu diferencial? E eu comecei ali, Josi, e eu falei, eu quero ser a melhor vendedora de carros. Você colocou como? Coloquei. Uma meta, falou, não, eu vou. A gente acha que para você ter coisas grandes, você precisa ter perder coisas que você ama. A loja, eu amava a loja, Josi. Eu passava ali, o meu almoço, eu fazia o almoço da minha funcionária na loja. Sim. E eu saía da Proeste para fechar o caixa da loja. Então, de 2010 a 2015, eu consegui manter essa situação. A minha folga era 25 de março, porque eu tinha que comprar mercadoria para a loja. Sim. Né? E eu toquei esse negócio, só que aí eu fui me distanciando da minha paixão. Algo que eu nunca imaginei, e Deus proporcionou algo. Eu tive que, para pegar alguma coisa na minha mão, a gente tem que soltar o que já tá nela, né? Aí eu soltei a loja, né? Aí eu soltei, fui me apaixonando pelo ramo automobilístico, por carros, que é um ramo muito masculino, né? Até hoje a gente vê algumas lideranças encabeçando aí as grandes montadoras, diretoras. Mas num contexto geral sempre foi, né? Uma área, é um desafio para a mulher, pensando no sentido da mulher, né? Eu imagino. E fala pra gente assim, como que foi nessa transição? Você tá falando aqui pra gente. Sempre teve força de vontade própria, motivação interna, fez por você e não, né, pensando, muitas vezes a pessoa fala, não vou fazer, a empresa não é minha, não é isso, você sempre fez por você e pela sua família, certo? E aí, como que foi, né, pensar e chegar nessa transição para um cargo de gestão? Porque ainda mais no universo masculino. Então fala pra gente aqui um pouco desses desafios que você deve ter tido muitos. Ô Josi, quando o menino é criança, ele ganha carrinho, a menina ganha o quê? Cozinha, sim, sofá, ganha vassoura, ganha vassourinha, não é? Então, o que acontece? Então, ninguém dá um carrinho para uma menina, né? Então, aí já começa o mundo automobilístico implantado nos meninos, né? E você tá nesse ambiente, né? Então, eu saí do ambiente que é muito feminino, que é de acessórios, né? E bijuteria. Meu slogan era Carol Acessórios, o acessório que ilumina a sua beleza. Então, era um ramo. E eu fui para um ramo masculino. Nesse momento, eu tive que me posicionar entendendo qual era o meu tamanho.
né? Eu sempre trabalhei no meu hoje, não que eu queria ser a melhor vendedora. Hoje eu falo, eu quero ser a melhor vendedora. O meu princípio, o meu começo, entendeu? É vendas. Aí, nesse momento, eu comecei a ter esse olhar de dono. O que diferencia as pessoas, o Josi? Talvez, tem gente que às vezes não precisou ter empresa, tem olhar de dono, mas você ter passado. Eu na minha loja, eu tive ação trabalhista. Eu na minha loja enfrentei várias dificuldades com funcionários, com contas, com impostos, com gestão. Não tem coisa mais difícil que você chegar no dia de pagar uma conta, porque quando você tem um comércio, você tem dinheiro todo dia. Só que é um dinheiro ilusório, porque você não pode assumir um compromisso numa parcela, porque às vezes você pega o dinheirinho do caixa lá, você gasta com isso e depois no dia de pagar a parcela você não tem. Sim. Aí eu já passei essa. Então eu sei o lado do funcionário, que hoje eu sou CLT, e eu sei o lado do empresário, tá? Então são dores, né? Sim. O nome já diz vendedor, né? Venda e dor. Vendedor. Então hoje vendedor é ter dor. Vendedor que não quer ter dor não seja vendedor. Porque é assim. Aí eu comecei a fazer por mim. Eu nunca fiz pensando eu fazia o melhor mesmo. Vai ter um feirão na Imapa. Quem vai? Eu vou, Nilton. Eu vou. Vai ter uma exposição em Paranapanema. Eu vou. Eu pegava o dinheiro do meu salário, eu consegui me estabilizar depois de 5 anos na Proeste financeiramente. Mas eu tinha na minha mente, eu sempre entendi. Para você ter noção, eu investia no programa do Ripley, que ele estava em outra rádio, a minha loja pagava o Ripley. Eu sempre entendi que o marketing, que a divulgação é o canal. Não tem como você ter uma empresa hoje e não divulgar a sua empresa. Não está nos lugares. Isso há 16 anos atrás, né? Sim. E eu já investia no programa do Ripley em outra rádio. Uhum. Eu pagava para ele divulgar a loja. Na época você estava com as duas, com a gestão assim, da loja e trabalhando. Isso. E aí eu também. Você ainda separava esse investimento. Isso. E também separava investimento para investir na Carol Vendedora. Eu nunca esperei a empresa me dar um cartão de visita. E como eu sempre que fui era lá esse investimento, Carol? Vamos pensar que a gente pode contribuir aí com quem está nos ouvindo, né, e despertar esse olhar, porque nem todo mundo talvez não tenha tido a oportunidade, né, de conhecer, como você falou, muitas vezes a gente está começando a nossa trajetória, ou tá no meio da trajetória e se sente perdido, e a gente não sabe. Então você já tinha na sua mente um valor que você separava para investir em você mesma, sem esperar pela empresa. Sem esperar. O cartão de visita eu fiz do meu jeito. Falei, não, vou fazer meu cartão de visita. Então, a gente fez o cartão de visita. Aí eu falei assim, eu preciso ter um brinde. Porque eu falava assim, quando o cliente chega na minha mesa, e isso eu falo até hoje para os meus vendedores, aqui são 10 mesas, é como se fosse 10 lojinhas da 25 de março. Tudo vende igual. Qual vai ser o seu diferencial naquele momento? O pirulito que você vai dar pro filho. A balinha que você oferece para o cliente, o café que você levanta e traz na mesa para o cliente. Você não pergunta se o cliente quer um café. Nada surpreende um cliente quando você se manifesta sem fazer uma pergunta. Sim. O senhor quer um café? Não, vai lá buscar um café para o cliente. Já tem a água. Você não perguntou se eu queria água, a água tá aqui. Uhum. Né? Sim. Isso é cuidado. E aí eu falei, então eu vou fazer. Aí eu mandei fazer umas tags e colocava brinquinho da minha loja para dar para as mulheres. Então eu atendia uma mulher, eu dava um brinquinho. Ali eu fazia o meu pitch de venda. Tanto da minha loja quanto. E dava mandei como fazer vendedora de carro. Isso. Mandei fazer as listinhas de unha, mandava fazer caneta. Eu separava R$500 do meu salário e era muito, era sofrido, porque eu tava com conta atrasada, mas eu falava, R$500 é para minha divulgação do meu trabalho. Eu vou fazer isso. Investimento como profissional. Como profissional, né? Como a Carol Vendedora Proeste. Você como profissional. Porque muitas vezes as pessoas ficam esperando pela empresa. Pela empresa, a empresa oferecer. Né? Às vezes não. Ou às vezes a empresa tem mais aquele básico. Lógico. Né? Fala, não vai ter o individual. Todos. Isso, não e tem aí o individual. Você buscava esses diferenciais. Então, o que é isso, na verdade? Você vendia junto
A A experiência. experiência. Aí o que aconteceu? Chico, eu quero fazer um outdoor. Isso no ano de 2011. Gente, aquilo foi um boom, porque não se tinha outdoor com a careta das pessoas. Eu me lembro Você desse outdoor. lembra desse outdoor? Lembro. E Foi outdoor era um preço assim, né? Eu falava, nossa, R$ 2.000, Chico. Vamos fazer, você divide comigo. Nós dois saímos juntos na foto. Gente, aquilo lá, até hoje, Josi, até hoje, depois de 16 anos, eu sou reconhecida pelo outdoor. Tá vendo? Até Construiu hoje. história. E depois que a gente faz, eu me encanto quando eu vejo a minha marca nas pessoas. Sim, Naquele momento despertou outras empresas fazerem um outdoor. com o certeza. rosto. Naquele momento, foi assim, você pode também fazer, por que você não faz? Para divulgar seu trabalho. Ali, eu comecei minha trajetória. Aí, sabe o que os vendedores mais experientes faziam? Sempre vai na concessionária pessoas que não compram, vão tomar um café, vão conversar, tem um Sim. vínculo de amizade. Eles falam, vai lá vender, porque ele é um comprador. Mas não era um comprador, né? Uhum. Mas naquele momento eu ia conversar com esse cliente. Aí eu pegava um vínculo de amizade, de carinho, dava meu brinde. Essa pessoa, na hora que ia comprar, ela falava, não tem como eu não comprar da Carol. E tem mais, Josi, naquele momento não tinha WhatsApp, Não. não tinha celular, não tinha rede, era o Orkut, eu não tava nessa rede social, Uhum. eu não tinha Orkut. O que eu tinha? Uma lista e as fichinhas das clientes da minha loja, lista telefônica, né, que tinha muito telefone fixo. E ali eu fazia as minhas prospecções, que também, Josi, hoje em dia, se você não for até seu cliente não vem até você. E eu tinha esse entendimento há 16 anos atrás. Eu ligava. Às vezes o cliente falava, quantos cavalos tem o Celta? Eu tava aprendendo ainda, né? Não tinha esses cursos que tem que você olha no YouTube, você vê. Hoje tem. Hoje você consegue ter todas as informações na internet. Aí eu falei assim, olha, eu não sei, mas eu vou... Um minutinho só. Eu nunca tive medo disso porque eu não sabia. Eu sempre fui muito clara com os meus clientes. Porque a gente cria conexão quando a pessoa vê no seu olhar que você não tá inventando é melhor você falar que você não sabe naquele momento do que você inventar algo errado. E aí eu fui me enfiando nesse mundo automobilístico e sempre eu acompanhava o gerente. Sempre o que o gerente fazia, o que ele faz. E você me ensina, eu lembro que eu cheguei pro Márcio e falei, Márcio, como é um barulho de um motor batendo, um motor ruim? Explica pra mim como é. Eu preciso conseguir, meu ouvido precisa entender. Pois ali eu fui aprendendo. Reconhecer o motor que tá ruim. De ouvir. Sim. Aí eu fui aprendendo. Aí eu fui aprendendo sobre. Fui no dia a dia ali. Porque assim, ó, você tem que estar do lado de gente que é melhor que você. Pra aprender sempre. Pra aprender sempre. Uhum. Né? Você tem que olhar pra quem, nossa, tem resultado, porque se ele é um gerente, ele tem resultado. Aí eu comecei a acompanhar todo esse movimento. Em 2013, esse gerente de seminovos, ele recebeu uma proposta do Pardal e foi assumir uma concessionária do Pardal lá em Tupã. E o Pardal me ligou num domingo de manhã, né? E o Pardal, eu acho que ele é uma das pessoas, assim, muito, 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 muito mesmo. Eu tenho que agradecer, porque ele deu uma oportunidade para uma menina, né? Ele deu uma oportunidade, ele também arriscou. Ele arriscou. Aí em 2013 ele chegou, domingo, falou, você pode vir na concessionária? Meu Deus, tava com 3 anos de casa. Falei, o que eu fiz, né? Alguma coisa. E eu já tava pegando amor naquilo lá. Uhum. Então, eu já não me via. Primeiro amor da loja já tava de escanteio. Sim. Tava fazendo o meu trabalho, mas já me acendeu o mundo automobilístico. Aí eu cheguei naquele domingo e o Pardal falou pra mim, olha, eu tenho uma oportunidade pra você, só que, e ele também acho que meio assim, ele falou assim, só que se você não der certo, eu não tenho lugar pra você voltar como vendas. Aí, é uma oportunidade, mas você tem que dar um jeito. Dar certo. Você vai dar certo. E é a maneira do Pardal ser essa. Aí eu falei, qual a oportunidade? Ele falou assim, de você ficar como gerente de usados aqui da Proeste Varé. E o Márcio estava junto. Ele falou, Carol, eu acho que você é capaz. Você tá preparada para esse desafio? Eu falei, então vamos. Você tá fui falando? Com medo mesmo. Não, fui com medo mesmo, Josi. Uhum. Porque
sempre quando você assumir algo novo vai dar medo. Sim. E se você não tá com medo muito grande, é porque seu sonho é muito pequeno, né? Porque você tem que ter, se não tem medo, é porque é pouco. Eu falo que tudo que é muito bom custa muito caro. Sim. Não Então a tem gente coisa. pode, é uma forma de medir ali. Isso. Aí ali eu comecei a gestão de seminovos. Aí, Josi, aí veio uma revolução. Porque o olhar feminino, você sabe disso, ele é muito, muito mais detalhado, né? Sim. Tem, né? A gente sempre Aí tem. eu assustei algumas pessoas que estavam ali há muito tempo, né? Que principalmente pessoas mecânicos, pessoas Tá aí os uma, desafios, uma né? menina de 30 anos, eu não tinha 30 ainda. Uma menina de 30 anos, né? Que chega pra entrar com 3 anos só de experiência. Sim. Aí ali começou minha liderança, né? Porque Sim. ali começou a liderança da Carol ali na gestão da Proeste, de seminovos, né? Hoje o departamento de seminovos, ele é o que contabiliza mais uma concessionária, né? Hoje a concessionária é o ramo de seminovos, é a lucratividade de seminovos até hoje, que faz uma concessionária girar. Olha. A lucratividade, todo o departamento. E é ali que você aprende mais gestão, porque você tem o que você faz antes, né? E o que você faz depois no carro. Você precisa equilibrar aí o que você gasta depois e o que você gasta antes. Porque às vezes você paga num carro um X e você tem o dobro de despesa nesse carro, né? Você tem que dar a garantia, você tem que administrar custo, vai ter que arrumar o banco. Quem vai arrumar esse banco? Não, eu quero 3 orçamentos. Precisa mandar consertar esse banco. Não, vamos trocar 4 pneus, mas o Goodyear, o Pirelli, qual pneu é mais barato? A gente precisa ver. Aí eu aprendi a gestão de concessionária mesmo. Certo. Entrei para esse departamento, fiquei até em 2015, né? Fiz uma gestão excelente, criei padrões. Outra coisa que eu acho muito Não importante. Tinha, mas não tinha, mas eu muito observadora. Eu sempre me imagino, ô Josi, também, se eu for num consultório e eu ver um vaso diferente, eu falo, nossa, esse vaso ali ficaria melhor. Será que ninguém nunca pensou no vaso? Isso é da minha cabeça, Josi, eu tenho vontade de mudar todo lugar que eu vou. Se eu for ver uma gestão de um consultório, eu tenho vontade de falar, viu, por que você não faz assim? Por que você não... Eu tenho essa... Sim, tem esse olhar. Esse olhar. E eu já tinha de seminovos, então tudo que eu já tinha na minha mente, eu executei com script. E funcionou muito bem. Funcionou muito bem, alto os índices de economia, menos problemas no pós-venda, né? Sim, muitas vezes você está pensando também, né, nesse no futuro, porque o cliente compra um seminovo e ele sabe que ele vai ter essa segurança. Lógico. Né? Ele precisa sentir. Não que a gente sendo, porque assim, ó, Josi, o carro, quando você pega um carro, você não põe ele no ultrassom, que você vê tudo dentro, né? Às vezes a gente pega um carro e muda de dono, ele dá problema, né? Porque abastece diferente, Pode a maneira acontecer. da embreagem, a maneira de utilizar o freio, onde abastece. Então, tudo isso, aí o carro dá problema. E a gente não tá isento de dar problema, né? Eu sempre explico, eu nunca prometo 100% que o carro pode ser que dê problema sim. E a gente tem um script do que cobre uma garantia, né? Uhum. Quanto tempo você tá, quanto tempo você usou, pode ser mau uso, pode ser um defeito que já estava e aconteceu, não, eu andei pouquinho. Então é uma gestão que é muito delicada. O departamento de seminovos é muito delicado. É bem delicado porque você tem o peso do que uma garantia cobre e você tem que ponderar o que o cliente quer, né? Sim. E tem muitos clientes que aproveitam a oportunidade para questionar alguma coisa que não tinha, que agora tem. Então, o departamento de seminovos foi uma lição de casa e hoje eu entendo que ele é o principal dentro de uma concessionária. O departamento de seminovos. Entendi. Departamento de seminovos. Aí, em 2015, tá? Em 2015, o gerente operacional que estava na Proeste Avaré também recebeu uma oportunidade do Pardal. Pardal, nesse momento, comprou as Nissan e as Renault. Ele só tinha Chevrolet. Sim. Nesse momento, apareceu uma oportunidade para ele começar com essas duas marcas.
e ele puxou esse operacional e novamente eu recebi a oportunidade. Se não der certo, você não volta nem pra coisa, nem pra vendas. Aí eu me vi naquele barco imenso, Titanic, e eu tendo que navegar naquele mar, né? Como? Não me aceitaram nem como gerente de usados. Imagine, vão me aceitar? Ouvi muitas críticas, Josi, muitas críticas terríveis. É uma menina na gestão, Pardal é maluco. Vai afundar a concessionária. Não dura 3 meses. De funcionários, de clientes de fora, de tudo, Josi. Essa foi, eu lembro perfeitamente. Aí eu falei, não, eu preciso, a Carol precisa dar certo. A Carol precisa dar certo. Você aceitou o Aí desafio. eu aceitei o desafio. Nesse momento eu falei, a loja não dá mais pra mim. Chegou a hora de eu parar com você. Foi muito triste. Eu, por muito tempo, eu não conseguia passar ali na rua da loja. Nossa. Porque era uma dor pra mim. Eu falei, nossa, eu gostava tanto de você, te abandonei agora. Mas você passou. descobriu um outro amor, né? Passou. E nesse momento eu já não tava mais com a loja, né? Eu cheguei a ter 2 lojas. Eu esqueci, na Rua São Paulo eu tinha a Up também. Eu abri duas lojas ousadas. Aí em 2015 eu comecei na gestão. Aí o bicho pega, porque nós somos uma franquia, né? A Chevrolet hoje, ela tem mais de 500 concessionárias no Brasil e tinha, né? Tava no auge da Chevrolet, né? O Onix emplacando um monte. Sim. Um monte de lançamento. Começou a tecnologia nos carros. Começou a mudar. Então eu tive que aprender muito. Aprender muito. Aprender sobre o produto, aprender sobre as pessoas, né? Mudou aí todo esse contexto diante de todos esses desafios que você falou. Muitas vezes as pessoas não imaginam, né? Tem os desafios do trabalho do dia a dia, mas também tem os desafios como mulher, né? E tudo isso com família e tudo, né? Que a gente também tem. Por trás da Carol profissional, existe a Carol pessoa. Você imagine, até então eu não tinha casado ainda, né? Naquele momento a Rebeca já estava aí na adolescência e eu assumi esse desafio. Aí eu falei, eu vou fazer o meu melhor. Aí eu aprendi a gestão com a Chevrolet, sistema, o consenso de carros, alocação de carros, tudo muito, muito rápido. Né? Eu acho que eu fui empurrada e foi ali que a minha garra aconteceu. Sim. Talvez tivesse sido de mão beijada, né? Um script certinho para me fazer, eu não tinha tanta garra, tanto sangue nos olhos, né? E ali eu comecei a gestão como gerente operacional da Praia Chavaré. Fiz algumas mudanças, os scripts continuaram, eu continuei o trabalho de excelência. Ali a gente também teve muitas mudanças com equipes, né? Várias pessoas saíram naquele momento, eu precisei reconstruir minha equipe por vezes. E em 2015, em 2016, eu consegui manter a classificação A, já no primeiro ano. Aí eu fiz a minha primeira viagem internacional que a gente ganhou, que foi para Cancún, no México. A Avaré ganhou o prêmio do Classe A. 2017 também fomos para Nova York. Olha. 2018 Portugal, 2019 Rússia, e a gente eu fui fazendo um trabalho, e em 2020 veio a pandemia, né? Aí Sim. De 70 funcionários, junto com a pandemia nasceu o Valentim. Eu tive o Valentim no mês exatamente que começou a pandemia. Então, as fotos Sim. da gestação, o parto assistido, eu não tive nada disso, Josi. Do dia pra noite mudou tudo, não pôde. Foi um desafio, né, pra todos. Você também, né, Josi? Seu menino Foi um ano depois. Porque é 1 ano de diferença, né? O seu fez 6, o meu vai fazer 5 agora. Aí começou, Josi, precisa dispensar pessoas. Esse momento para um líder é terrível, tá? A gestão envolve muito a liderança. A gente precisa ter muito o seu emocional, você tá entendendo? A preparação emocional. Você Sim. precisa estar um bom líder, um bom empresário, precisa estar com o emocional muito bom, senão não aguenta não.
É toda uma gestão, né, dessa liderança por trás. E fala pra gente, Carol, do que você, né, de tudo isso que você já vivenciou, o que que você considera que seja uma boa liderança? Porque muitas vezes, aprender, você já falou diversas vezes, a gente precisa aprender constantemente. A gente tem que estar sempre reciclando, buscando informação, né? Você deixou esse aqui muito claro, que você sempre buscou e não tem preguiça de aprender. Mas para um bom líder, uma boa liderança, o que que a gente precisa pensar? O que que eu preciso, eu preciso aprender isso, o que que eu preciso pensar como líder? Para você ser um líder, primeiro, você precisa saber o que você está ensinando. Não tem como eu falar para você, vamos fazer um arroz, e pedir para você fazer o arroz se eu não sei fazer o arroz. Então, eu acho que, por exemplo, na sua empresa, antes de você dar o produto para a pessoa vender, venda você primeiro. Ali você vai conhecer o seu perfil de cliente, as objeções do seu cliente contra o seu produto. Ali você vai sentir. Não tem como você ser um líder sem você ter passado pelos processos de vendas. Não tem como. Você precisa passar pelos processos de vendas. Se você vira líder, eu falo que quem vira é lobisomem, né? A gente conquista a liderança. Sim. Né? A liderança ela é conquistada. Porque você passa por fases. Se por exemplo, você quer abrir um negócio, só que você nunca usou o produto do seu negócio, você nunca vendeu, não vai dar certo. Não vai dar certo. Né? Não vai dar certo. Você quer abrir um negócio? Sorvete. Come o sorvete, tenta vender o sorvete, veja como é que é a aceitação, depois você abre esse negócio. E a liderança é assim. Um líder, ele inspira. Ele precisa inspirar as pessoas. Desde então, Josi, eu nunca parei de vender. Eu nunca parei de prospectar. Eu faço 20 ligações diárias para clientes. Se você pegar meu celular hoje, você já vai ver. Se você pegar meu celular hoje, você já viu. Quem me conhece lá na Proeste, quem me vê sabe. Hoje eu já fiz as 20 ligações que eu precisava. Sim. Então eu nunca parei de vender. O líder, ele nunca pode parar de estar junto com a equipe, tá? Você enfrenta objeções, julgamentos. Por quê? Porque um gerente, gerencia, né? Porque se eu não for gerente lá, Josi, vai arrumar outro que vai ser gerente. Uhum. Eu tô representando a empresa. Eu preciso ver o que é melhor para a empresa. E às vezes isso assusta as pessoas. Por quê? Porque você precisa tomar decisões. Você precisa corrigir rota, né? Você precisa alinhar posicionamentos. Você precisa passar para os colaboradores a missão, a visão e os valores da empresa. E você imagina você ter 60 pessoas que pensam diferentes. Você imagina você ter ali na gestão 60 pessoas que foram criadas diferentes. Sim. Que às vezes o que é errado para mim não é errado para ela. Né? Às vezes o que é certo para mim não é certo para ela. E você conseguir administrar isso, você conseguir passar isso, você leva muitas vezes a imagem de muito bravo, a imagem de muito boazinha, a imagem de muito chata, a imagem... Por isso que o líder tem que ter um emocional, gente, porque senão você fica louco. Você levar tudo... E eu sempre falo, quando eu entro lá na Proeste, e isso eu aprendi num julgamento que eu fui júri, nesse período. E eu tudo que eu, em todo lugar que eu vou, em toda a minha experiência, eu tento trazer para o meu negócio. Então, se eu vejo uma propaganda de algo que não tem nada a ver com carro, mas eu falo, nossa, isso aqui... Você gostou? Eu posso transformar ele num pitch de vendas aqui para Proeste. Posso fazer. E assim foi que eu fui no julgamento e a advogada que estava defendendo um assassino, o promotor falou para ela assim, viu? E se fosse seu filho? E se fosse? Ela olhou, ela falou assim, ó, você tá vendo essa capa preta aqui? Quando eu visto essa capa preta, não sou mais eu. É o meu trabalho. E eu preciso fazer meu trabalho com excelência. Então, toda vez que eu entro na empresa, eu preciso me vestir da Carol. Carol gerente, Carol profissional, Carol líder. Muitas vezes, o lado emocional da Carol, às vezes nem tá. Mas eu preciso vestir a minha capa preta. E o líder precisa vestir as personas, né? A gente precisa lidar com as personas. Carol mãe, que é difícil você administrar Carol mãe, porque às vezes você se põe lá sendo gerente do filho, né? Chefe da casa.
líder, e aí você fala, não, eu não posso. Aí, a Carol esposa, Carol filha, Sim. Carol irmã, então a liderança é emocional. Eu acho que um bom líder sabe lidar muito com o seu emocional. E ter realmente assim, fazer o que precisa ser feito. Custe o que custar, não é assim a frase? Tem momentos que a gente precisa fazer. E tem que fazer logo, porque senão você fica esticando o chiclete, ô Josi. E você vai saber que vai dar no final, vai dar aquilo. Então tem medidas que a gente precisa tomar dentro do mundo corporativo, do mundo empresarial, precisam ser tomadas. Sim. Já tá claro. Sim. Você olha, sempre quando você vai tomar uma decisão, você olha, se eu não tomar o que acontece, e se eu tomo a decisão, o que acontece? E nada muda enquanto você não decide, tá? Você tem que decidir. Você tem que decidir a decisão. Ou sim ou não, mas decida. Porque é ali que muda. Sim. Muito bom, Carol. Carol, e fala pra gente, assim, pensando em vendas, e todas as pessoas, profissionais, todo mundo precisa se vender, né? Quando a gente abre uma empresa, a gente também tem um sonho por trás dessa empresa. A gente quer que aquela empresa dê certo, mas a gente tem sonhos, né? E aí, o que eu preciso pensar quanto tarefas, planejamento? Eu preciso me ver como uma vendedora, como um vendedor. O que eu tenho que fazer, né, na minha rotina? O que eu preciso olhar, né, para ter boas práticas de vendas? Josi, hoje, em qualquer lugar que você for, e qualquer coisa que você for vender, hoje se me der uma caixinha de caneta Bic para vender ali no semáforo, eu tenho certeza que eu vou vender essa caneta Bic e vou vender da melhor maneira possível, tá? Então, o que acontece? Vendas, hoje em dia ainda, nós evoluímos muito depois da pandemia em relação a vendas, né? O mercado interno das cidades, ele tem se enfraquecido muito. Por quê? Porque as compras estão todas nos virtuais. Primeiro passo, se você não está na avenida mais famosa do mundo, que é a internet, você não está em lugar nenhum. Ou você é ponto com ou você é ponto fora. Não tem como, Josi. Não tem como você falar que vai abrir o seu negócio, que seja para fazer doce caseiro, e você não ter você na internet, tá? Além de você estar na internet, você precisa estar nos meios de comunicação que a sua cidade ainda tem assistido. Eu ali na Proeste, eu tenho divulgação, o meu marketing em todas as redes, não só da internet. Ainda faço nas rádios, ainda faço os flashes, ainda invisto em jornais, em revistas, porque tem um público ainda para isso, né? Não é o fim, não foi o fim, né? Mas foi as adaptações. Hoje a gente tá aqui numa adaptação. Sim. Né? Num novo cenário. E quando a pessoa vai abrir um negócio, ela já precisa ter essa despesa com o marketing. Ela já precisa ter, que ela vai ter que investir. Se ela não sabe mexer com a internet, porque ela vai ter que investir numa pessoa que saiba, né? Mas nem que seja um pouco. Ela vai ter que buscar sabedoria e conhecimento para estar na internet. Hoje, a minha mãe tem um brechó, né? E eu não tô conseguindo ajudar além disso, por conta de tempo. Uhum. Mas eu falo, mãe, você tem que estar na internet. A senhora precisa aprender a mexer, né? E ela tá aos pouquinhos, criou um grupo do WhatsApp que eu ajudei ela. Ela posta fotinho do jeito dela. Sim. Mas tá em adaptação. Então, como você vai ser um bom vendedor? Ó, vamos falar do líder que quer abrir uma empresa, tá? Então, você vai abrir uma empresa hoje. Primeiro, você vai ter que vender o que você vai abrir. Antes de abrir, você vai ter que vender o que você vai abrir. Então, você vai abrir uma sorveteria, você já vai vender o sorvete para seus parentes, para seus amigos, para ver as objeções. Porque como você vai ensinar os seus contratados a vender, se você não teve a experiência, né? Uhum. Você mesmo vai ter as experiências e vai lapidar, porque você vai saber as objeções do seu cliente. E outra coisa, você tem que... eu sou assim, Josi, o desejo que a gente tem de empreender, de crescer é tão grande que a gente às vezes faz no impulso as coisas. Sim, sim. Você já viu vender várias coisas já. Várias. Você já abriu vários negócios também, né? Já. E talvez a gente não parou para pensar isso que eu tô falando. Hoje eu consigo ter essa clareza. Sim. Né? Eu investi tudo que eu tinha em algo que eu nem sabia.
que eu estava investindo, né? Então você precisa analisar o cenário, saber que você vai ter que ter uma verba, você é empresário, para investir no seu marketing. Não existe. Muitas empresas abrem aqui em Avaré que eu nem sei, eu nem ouvi falar. Eu passo na frente e falo, nossa, abriu. Não teve marketing, não teve divulgação, não teve espaço na internet, não teve parceria. Hoje é o B2B, você tem que ter parceiros para falar do seu negócio, de você. Isso não tem preço, é network, é relacionamento. Como que você vai abrir um negócio que você não conversou nem com o vizinho do estabelecimento do lado seu? Vamos fazer uma parceria? Vamos conversar? Sim. Parceria, colaboração, antes. Para você que foi contratado, eu sempre falo lá, quando eu contrato um vendedor novo, eu falo, viu, não adianta você saber tudo de carro. E eu sempre falo, o Neymar, sem bola, ele é alguma coisa? Ele precisa da bola para mostrar que ele é um bom atleta, um bom jogador. O vendedor sem um cliente, ele não é nada. Ele pode ter o melhor produto na sua mão, mas sem o cliente, nesse caso bola, você não vai fazer gol. Você pode ter o conhecimento que for, mas você precisa de cliente. Sim. O conhecimento é uma consequência. E você só vai aprender a nadar, você só aprende a nadar dentro da água. Você ensina alguém a nadar sem pôr a pessoa na água? O vendedor, ele só vai aprender atendendo um cliente. Ele só vai ter conhecimento em objeções, porque os clientes não têm um script de perguntas e respostas. Eu não posso ensinar um vendedor a falar, ó, porque cada cliente tem um carro, cada carro tem uma marca, uma avaliação, cada cliente está à procura de um Onix, uma Tracker, uma venda, a gente não consegue pôr no papel. Passo 1, você vai fazer isso. Uma receita. Passo 2, você vai fazer isso. É só atendendo, é só executando. É só ali. Aí você chega numa empresa, você senta e fica ali esperando o cliente vir. Não vai vender. Não vai. Se você não tiver um script, todo dia eu preciso ligar para 20 clientes. E é cansativo. A prospecção é uma das coisas mais terríveis que tem, viu, Josi? Prospectar cliente. Cansa, você ouve não. As pessoas desligam o telefone na sua cara. As pessoas brigam. Ah, eu comprei, não quero comprar nunca mais, porque daí começa a reclamar do problema de 10 anos passado. Aí começa a reclamar, tem uma má impressão, aí isso desmotiva. Mas a rotina de prospecção existe. Você é dono de empresa, você é empresário, você precisa ligar para 10, 20 pessoas diariamente diferentes. E você sabe que é o que me deixa viva, Josi? É isso. Quando eu sinto que eu tô fazendo, a gente tem sempre a sensação que a gente precisa fazer mais, né? Sim. Na liderança, às vezes você fala, nossa, eu acho que eu não tô fazendo pouco. Parece que eu já não fiz tudo. Parece que eu não fiz tudo. E a gente fez um monte. Aí você pega, liga para 10 clientes. Nossa, aquilo lá te motiva. Porque é motivo e ação. Você tem um motivo e você age. Agir. Ação. Eu faço. Porque o que motiva um vendedor é uma venda. Cada vez que ele deixa de vender, ele vai ficando mais desmotivado. Ele vai ficando desmotivado. E eu falo, a padaria hoje não vende só pão, né? Vende café, detergente. Como uma concessionária, não vende só carro. Hoje a gente tem a prateleira cheia de produtos. Muitos produtos. Vende até chinelo lá, da marca Chevrolet. Vende tudo. Então eu falo, venda alguma coisa, leva um dinheiro para casa. Ô, Josi, se a gente sair da casa da gente e voltar do mesmo jeito, a gente não venceu. A gente tem que voltar com dinheiro para casa. O vendedor tem que voltar todo dia com dinheiro para casa. Ele tem que voltar, mas seja do que for. Então você precisa voltar com dinheiro para casa. Senão você vai se desmotivar. Mas como que eu faço, Carol? Prospecção. Como que eu faço? Abra sua loja online. Como que eu abro? Bom dia, gente. Hoje tem um monte de oferta. No meio-dia, gente, tá chegando a tarde. Um bom almoço para vocês. Vem aqui conhecer. No final do dia, tchau, gente. Deus abençoe. Abre e fecha sua concessionária online, sua loja online. Tenha constância no Instagram, que é outra coisa, no Facebook, no TikTok. Desanima. Josi, nós estamos juntos nessa. Tem dia que você quer fazer vídeo? Não. Conta pra mim. Tem dia, ô Josi, que eu não quero fazer. Tem dia que eu não estou bem. E os meus melhores vídeos, eles acontecem nos piores dias. Isso daí você pode postar. É, verdade. Pra mostrar pra gente. Você tá vendo, tonta? Você devia ter feito antes esse vídeo. Então, faça. Mostre o seu trabalho.
Carol, mas ninguém curte. Não é sobre curtida, é sobre visualização. Uhum. É sobre você ser referência naquilo que você faz. O que acontece, Josi? Quando pensar em carro, eu tinha na minha mente, tem que pensar na Carol. Quando pensar em carro, tem que pensar na Carol da Proeste. Hoje meu sobrenome é Carol Proeste, Carol Chevrolet. Quando pensar em carro, tem que pensar em mim. Então, Quando pensar em bala, tem que pensar na bala da Josi, por exemplo. Quando pensar eu vendo no sorvete, você tem que ser referência. E a gente vira referência quando as pessoas só conseguem ver o nosso trabalho. Como que vai ver seu trabalho se você não está na avenida mais movimentada do mundo? Se você não está na internet? Se você não está no marketplace? Então eu falo pro vendedor, tá parado? Tá. Posta. Vai lá na Feira do Rolo. Posta. Pede indicação. Ô Josi, hoje a indicação, ela é muito boa. Eu também criei um script lá na Proeste que quem indica amigo é. Então, quem indica um carro ganha R$300 no olha, Pix. O cliente comprou, ganhou R$300. Tem pessoas, amigas minhas, que indicam várias. sim. Consegue pagar o consórcio delas com a indicação. Então, peça indicação. Eu não vou comprar, Carol, mas você não tem 2 pessoas para me indicar, Josi? Me ajuda, passa 2 telefones para mim. Pronto. Você manda o WhatsApp Sim. para esse indicado. Tudo bem, seu José? A Josi me indicou, eu tô com um consórcio tão bom pro senhor. Ai, não quero, Carol, mas vem tomar um cafezinho comigo. Já é uma pessoa que você conheceu. Sim. Porque a venda, Josi, também, a gente tem mania de querer plantar a semente que ela nasça do dia pra noite. É. A gente não tem paciência. A gente quer arrancar a semente. Bom seria, né? Se na hora. Na hora. Não é assim. Então é uma plantação. O cliente também. Independente do seu negócio, ele pode não comprar, mas você tem que ser tão firme na mente dele que na hora que ele pensar em comprar, ele vai te procurar. Vai ser chato se ele não comprar com você. Vai ser deselegante se ele não comprar com você. Porque você falou bom dia pra ele durante um ano. Você falou Feliz Natal. Você desejou Feliz Aniversário. Você curtia os posts dele. Você estava preocupado com ele. Nossa, a Carol sempre me falou, não tem, eu vou ter que ver o carro com ela. Sim. E isso em qualquer negócio. Então, o vendedor tem que ter esse script. Prospecção, indicação, constância. Está em todos os canais. Essas são, eu acho que, dicas valiosas. E não importa onde você esteja. Qualquer Seja segmento. excelente. Qualquer segmento. No açougue, você tem que ser o melhor. Muito bom, Carol. Muito bom. Ai, quero ficar com você o dia inteiro. Carol, a gente já tá indo pro final. E eu gostaria, né, de te pedir para deixar um recado para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, deixar um recado assim de toda a sua experiência, tudo que você demonstrou aqui para a gente, mas assim um recado direto para as pessoas se inspirarem também, assim como eu me inspiro em você. Assim, ó, Josi, eu acho que jamais desista do que você realmente acredita. Seja excelente aonde você estiver. Tem olhar de dono, tá? Se você é dono, você já tem esse olhar, já tem as suas dores. Mas se você não é ainda, se você pretende ser dona de um negócio, se você está vivendo um momento ali onde você está trabalhando para alguém, vai ter crítica, vai. Vai ter cobrança, vai ter cobrança. Cada vez que você passar de fase vai ficar mais difícil, igual videogame. A fase nunca fica mais fácil, sempre vai ficar mais difícil. Mas o mais importante, eu acho que é a constância. A gente acreditar que o que a gente faz é o melhor. A gente ter fé, porque sem fé é impossível a gente viver nos dias de hoje. E também você acreditar no que você vende, né? Porque ninguém consegue vender o que a gente não compra, né? Então, reflita onde você tá. Se você não tá conseguindo ser excelente, algum probleminha tem. Aí é momento de você decidir. Decidir ou eu me entrego ou eu saio. Mas seja a sua melhor versão sempre. Execute o seu melhor. E acredite, as coisas acontecem no tempo certo. Muito bom, Carol. Muito obrigada por esse tempo, por essas dicas maravilhosas, por contribuir com a gente aí, falando um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória.
E muito obrigada mesmo. Que venham, né, outros momentos também para a gente conversar. Muito sucesso. E fiquem aqui ligadinhos na Essência do Negócio, que sempre tem um convidado, uma convidada excelente para vocês.